Olá pessoal, hoje nós vamos estar ministrando aula 7, quarto semestre de 2021. E nós temos aqui Paulo como um grande desbravador das igrejas, né, lá no início do cristianismo. Vamos lá logo para a introdução, para a gente ganhar tempo e ver o que foi esse início, de implantação de igrejas, tá ok? Introdução. Nessa lição estudaremos o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. Seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho com Cristo e o pregado. Também refletimos sobre as características do plantador da igreja local frente aos seus desafios atuais. O ponto central nosso aqui, irmãos, é a experiência com Cristo e o fator motivacional para se plantar igrejas. Vamos direto logo ao primeiro tópico, né? Vamos lá. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da igreja cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo Paulo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério constrange a semear o evangelho e a plantar a igreja em lugar onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Irmãos, Paulo, quando ele começa a implantar as igrejas, Paulo ele vai ter duas viés, a parte externa e a parte interna. Então nós vamos ver o que seria a parte interna e a parte externa. E também trazendo para o dia de hoje, todo cristão também, todo aquele homem que está à frente do trabalho, que vai implantar a igreja também, ele tem também que ter essa ideia. O que é a parte externa, irmão? É todo o recurso que ele vem de fora, que ele vai lhe ajudar a edificar, a plantar aquela igreja. E o apóstolo Paulo ele vai pegar isso como assim? Ele começa a escrever cartas, mesmo estando dentro das prisões, estando preso, ele começa a escrever carta, porque é o recurso que ele tem nas mãos. E a ajuda também de alguém que leva essas cartas, alguém que lê essas cartas. Olha que interessante. E ele pega também a linguagem, e outro fator muito bom de Paulo, é que Paulo ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Paulo ele não é qualquer um. Dando que pode haver até uma pergunta, mas por que Jesus não escolhe um dos 12, para fazer esse trabalho? Porque Jesus já vê Paulo bem antes daquele encontro que ele tem lá em Atos dos Apóstolos, muito antes. Então Paulo ele já vem estudando aos pés de Gamaliel e ele tem toda essa formação e ele começa a colocar em prática com aquele chamado dele. Essa é a parte externa. E a parte interna, irmão, nós temos que botar na cabeça, todo cristão ele tem que ter essa ideia. O que é o material de Jesus, o que é o material de trabalho de Jesus. Qual é o material de trabalho de Jesus? É o ser humano, irmão. É o ser humano. O foco dali é a salvação do ser humano. É tanto que eu trago uma ideia sociológica muito boa, para que nós possamos entender que o foco da igreja é cuidar de ser humano. E como é que cuida de ser humano, irmão? Então Paulo ele vai focar nisso. Paulo ele traz uma ideia de ética, de moral. Você vê que as cartas de Paulo ela é mais falando sobre o sistema de comportamento das pessoas e que totalmente o sistema religioso. Por quê? Tem que se organizar, irmão. O que Paulo vai passando ali, ele tem que organizar. Então ele vai trazer duas estruturas. E essas duas estruturas, irmão, eu trago também como um conselho para os dias de hoje. Quem vai fundar a igreja tem que ter essa ideia. Duas viés. A estrutura externa e a estrutura interna. Cuidar de ser humano, ok? Vamos para o segundo tópico.
uma gloriosa obrigação. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3:1. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, nosso Senhor. Ok? Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igreja levava em conta esse compromisso em Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho, ali em 1 Coríntios 9:16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia é coragem, e coragem recebemos diretamente de quem? Do Espírito Santo. Ok, irmão? Então, Paulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, é interessante que a mesma garra que Paulo tem para perseguir os cristãos, quando ele tem aquele encontro com Jesus Cristo, ele começa com essa mesma garra, irmão. Ele não muda. A única coisa que ele muda é o caráter. De perseguidor, agora ele passa a ser proclamador do evangelho. Então, olha que interessante. Então, ele começa a falar que ele agora está enraizado, o evangelho está enraizado nele, e ai de mim se eu não divulgar esse evangelho, ai de mim que eu receber e eu não passar. É uma coisa que eu falo muito interessante, irmão, de que vale um professor se ele não lecionar, se ele não ensinar, de que vale um professor se ele não ensinar, e de que vale um médico, irmão, se ele não pegar aquela profissão dele e cuidar das pessoas. A mesma coisa, eu vou voltar lá no início do que eu falei, o material de Jesus é o ser humano. Ok? Então, irmão, se você está dentro da igreja e você não vai aprender a cuidar de seres humanos, tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada com isso. E Paulo, ele fala disso, ele vem falando disso. Ele vem falando que é um prazer. É um prazer ele estar fazendo aquilo ali. Porque, irmão, é muito difícil, irmão. O tempo que Paulo pega, irmão, é muito difícil. Trazendo, assim, Paulo, ele enfrenta logo de cara, ele vai enfrentar dois problemas muito grandes, que é o Império Romano, e também ele vai enfrentar também a liderança judaica, irmão. Então, Paulo, ele é tão inteligente, irmão, que mesmo diante de todas essas dificuldades, ele consegue contornar tudo aquilo e fazer com que o evangelho vá adiante. É muito interessante, eu acho muito lindo. Então, tanto que eu comparo Paulo e Jesus com um dos maiores sociólogos. Mesmo que naquele tempo não existia essa palavra da sociologia, mas você vê que eles vêm trazendo essa estrutura. Ele vem trazendo essa estrutura. E essa estrutura é muito boa, porque ela vai edificar. É tanto que se você for perguntar para o cristão aí, o que é que Jesus veio fazer? Muitas pessoas não sabem. Jesus veio salvar. Só que antes de Jesus salvar, Jesus primeiramente ele veio instruir o povo. Ele veio instruir o povo. Porque o povo estava tendo uma ideia diferente do que aquilo que ele era. Olha que interessante. É tanto que Jesus, vou colocar uma ideia bem interessante aqui para os irmãos entenderem bem direitinho. O povo, quando esperava Jesus, o pessoal esperava uma espécie de Moisés. Porque Moisés, ele tira o povo do Egito e bota na porta da terra prometida. É uma mudança geográfica. E quando Jesus vem fazendo uma mudança totalmente diferente daquilo que se esperava que ele fizesse. Jesus vem fazendo uma mudança interior, uma mudança de dentro para fora. É bem interessante. Então, o que é que nós vamos ver nisso aí? Nós vamos ver Jesus falar, no meu reino, quem quiser entrar no meu reino, quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Então a filosofia de Jesus, muitas vezes ela não é aceita. Porque esperava-se um camarada que fosse brigar com o Império Romano e resgatar Israel. Na verdade, não, Jesus fala, olha, ama teu inimigo e ora pelos que vos perseguem. Então a ideia de Jesus ela é uma ideia radical. Então muita gente não aceita, mas como assim? Nós já estamos presos e nós temos que brigar. Então o pessoal, mesmo que Jesus fizesse uma mudança, que nem Moisés fez, uma mudança geográfica, ia continuar no mesmo. O povo ia continuar com as mesmas ideias. Aquelas ideias, mesmo eles iam se libertar, era uma liberdade, mas não uma libertação.
Ia ter uma liberdade, mas não a libertação, aquela libertação que ela vem de dentro para fora. Então, por isso que a filosofia de Jesus, ela é muito mal interpretada por alguns. Por quê? Porque está muito no nosso coração. Está muito no nosso coração, no nosso egoísmo. Então tem essa dificuldade. E Paulo, ele vai continuando dando isso aí. Eu falo, é bem interessante, são 3 passagens de bastão que acontece muito ali no início do Evangelho. João Batista, ele passa o bastão para Jesus, e Jesus passa o bastão para Paulo. E Paulo, ele vem falando das igrejas. Então você vai ver que cada carta que Paulo escreve, ela é diferente. Quero que os irmãos tenham isso em ideia. Irmão, nós temos que trazer os dias de hoje, tirando 2000 anos atrás, século 21 a 2000 anos atrás. Será que nós podemos trazer tudo daquele tempo para os dias de hoje? Toma cuidado. Será que tudo nós podemos trazer para os dias de hoje? Não. Porque, irmão, são outra cultura, são outro tempo, são outra cidade, entendeu? E nós temos que ter essa ideia, irmão. O que é que nós podemos, o que é que nós trazemos para o dia de hoje? Ética, moral, comportamento humano, comportamento bom. Isso nós temos que trazer para os dias de hoje. E temos que tomar cuidado, irmão, porque nós estamos cuidando de pessoas. E isso nós temos que trazer. Mas hoje, irmão, dificilmente nós vamos andar de jumento para uns lugares longe. E outra coisa, dificilmente Jesus curaria a sogra de Pedro com a febre, irmão, porque nós temos uma tecnologia para isso hoje, irmão. Nós temos a medicina, nós temos várias áreas muito boas. Essas áreas, irmãos, ela tem que ser usada para cuidar de ser humano. Antropologia, sociologia, psiquiatria, entendeu? Psicologia, para cuidar de ser humano. Então, essas áreas, elas têm que estar dentro das igrejas também, elas têm que ser implantadas nas igrejas. E Paulo, os recursos que Paulo tem nas mãos, ele usa, irmão. Todo o recurso que ele tem nas mãos, ele usa. Muito bom. Vamos lá para o terceiro subtópico. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo do homem de Deus, do homem e de Deus. Muito bem? Nós e os seus servos plantamos igreja como semente na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios 3, 6 ao 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. Muito bom, muito show de bola. E nós somos seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus, ok? Deus é o nosso, Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Irmãos, você pode pegar, vamos lá, isso aqui chama-se físico e metafísico. Quer dizer que o homem ele tem um limite, ele chega, você vê que Paulo e Apolo, eles têm uma cooperação, mas eles têm uma limitação, que aquela ideia, o milagre, eles não conseguem fazer, entendeu? Um planta, outro rega, mas fazer crescer, fazer aquilo surgir, eles não conseguem. E nós temos que ter essa ideia, irmão. Muitas das vezes nós queremos pregar para a pessoa e nós achamos que com aquela pregação nossa, com o nosso intelecto, aquela pessoa vai se converter. Não, irmão. É ação do Espírito Santo. Nós temos que ter isso na cabeça, irmão. E outra coisa também, o trabalho. O trabalho ele é um mecanismo. A igreja é um mecanismo. Você não pode achar que você vai cuidar da igreja sozinho. Você não pode achar que você canta, prega e ora. Não é assim. A igreja não é assim. A igreja é um mecanismo. Lembra que eu falei dos 3 bastões? Lembra que eu falei? João Batista passa para Jesus e Jesus passa para Paulo. É assim, irmão, que funciona. E nós vamos ver, irmão, e são pessoas diferentes. Você vai ver que Jesus ele escolhe 12, mas todos aqueles 12 pensam de uma forma diferente. Mas qual é o intuito daquilo ali tudo? O intuito é o evangelho, irmão. Isso é o intuito. O que você é, o que você deixa de ser, tem que ser usado, irmão, em pró da obra. Entendeu? Então, às vezes, você fica achando que o mérito é seu. Eu ganhei. Você não ganhou ninguém, você não ganhou nem você mesmo. Entendeu? Vamos botar esse ponto
esse ponto da ideia física e da metafísica. A metafísica, irmão, é aquilo que nós não alcançamos, é aquilo que nós não podemos fazer, que vai além da física. Então, no mundo físico, Apolo e Paulo, um planta, outro rega, muito bem, mas existe algo que dá o crescimento. E essa parte do crescimento, nós não podemos, irmão, nós não conseguimos, mas que nós queremos. Quantas das vezes, irmão, nós pregamos para as pessoas e nós queremos que ali naquele momento aquela pessoa se converta, irmão. Lembra da parábola das sementes? Algumas caem em alguns lugares, algumas caem em terra fértil, outras caem em terra de espinho, outras caem em pedregulho. Então ali quem se encarrega daquela semente ou o tempo apropriado de crescer, de germinar, não é eu e você. A única coisa que nós podemos ainda lançar, que nos é permitido a esse chamamento, é justamente lançar a semente. Mas a ideia da implantação mesmo, não cabe a nós, irmão. Não adianta. Eu quero, muitas das vezes nós ficamos chateados. Não, eu preguei para aquela pessoa, estou explicando a palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa não se converte e tal. Não, irmão. Não é assim. A ação do Espírito Santo, ela veio para isso mesmo. Ela veio para isso, entendeu? Então nós temos que ter bastante cuidado nisso aí, irmão. Nós temos que ter bastante cuidado. Senão nós terminamos, irmãos, atropelando a ação do Espírito Santo. Nós achamos, entendeu? E muitas das vezes nós queremos levar profecia, revelação, coisas que não é no momento, é porque a gente quer. Então nós temos que ter bastante cuidado. E Paulo, ele vem explicando isso aqui direitinho, irmão. Opa, Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Não fica achando você que hoje eu quero fundar uma igreja. Não, não é assim. A obra, ela não é sua. Você é chamado para a obra, mas ela não é sua. Entendeu? Você é chamado para a obra, mas ela não é sua. A única coisa que você vai fazer é participar. Porque Deus, em vez de usar os anjos, ele vai usar nós mesmos. Então ele vai dar essa capacidade. E dentro dessa capacidade, nós vamos fazer algo para Deus. Mas é o Espírito Santo. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Cristo. Espírito Santo, Deus. Esses é que se carrega de algo maior, do sobrenatural, que nós muitas das vezes não entendemos e não compreendemos. Ok? Vamos lá para o segundo tópico. Antioquia, ponto de partida para o crescimento da igreja. Ok? Beleza? Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Cognado, Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiros de infância do tetrarca Herodes e Saulo, ok? Ali o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre gentios, juntamente com Barnabé sob jejum e oração. Interessante, né? E imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Qual é o ponto de partida, irmão? Nós vamos ver que o ponto de partida de Paulo, ele encontra com Jesus ali a caminho de Damasco, ali é o ponto de partida. Mas aqui nós vamos ver os alicerces. Onde se planta os alicerces? Entendeu? E é bem interessante. Quando eu falei logo no início, qual o material de trabalho de Jesus? Esse é o grande ponto de partida de todo o evangelho. E aqui Paulo ele vem se preocupando. É interessante o que me chamou a atenção, oração e jejum. Oração e jejum. Então, e aqui fala de muitos líderes, irmãos. Muito líder. Então, por que, irmão, esse monte de líder? Para quê? Para a obra funcionar, irmão. O que é que nós acabamos de falar? Que você não faz sozinho. Mas aqui nós vamos ver profetas e doutores. Para ser doutor é de qualquer maneira?
Para ser doutor é de qualquer jeito? Então aquilo que eu falo, vou voltar novamente. Cuidar de seres humanos, irmãos, cuidar de seres humanos. Nós temos uma área, irmão, nós temos a área da sociologia. Para cuidar de quê? De seres humanos. A área da medicina, para cuidar de quê? De seres humanos. Psicologia, psiquiatria, área do direito, cuidar de seres humanos. E por que, irmãos, por que nós não usamos desses recursos dentro das igrejas? Por que nós não usamos? Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos usar esses recursos, porque nós estamos no século 21. Se Paulo, naquele tempo, ele consegue usar todos os recursos que ele tem à mão, ele consegue usar muito de boa. E por que nós hoje, aos dias de hoje, nós não usamos esse recurso, irmão? Por que nós não usamos esse recurso? Então nós temos que ter uma ideia, irmão, nós temos que ter uma ideia que esses recursos, ele é usado para cuidar de seres humanos, entendeu? É para cuidar de seres humanos. Então, por isso que muitas das vezes nós ficamos a desejar. Nós estamos passando uma dificuldade dentro do cristianismo justamente por isso. Porque nós não olhamos, nós não usamos o recurso aos dias de hoje. Então, nós ficamos trocando, irmão, invertendo as coisas. O que é para a gente trazer lá de 2000 anos atrás para hoje, a gente não traz. E muitas das vezes nós pegamos algumas coisas que não é. Então, irmão, se todo esse recurso que nós temos dentro da tecnologia para ser usado hoje, nós temos que usar, irmãos. Nós temos que usar. Na implantação de igreja, irmãos, nós temos lousa, nós temos retroprojetor, nós temos tela, nós temos tudo, irmão. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, eu estou gravando dentro da tecnologia para chegar para alguém. Então nós temos que usar, irmão. E aqui nós vamos ver todo um mecanismo, pessoas, cada um fazendo uma coisa. Você não vai fazer sozinho, não fica achando que você vai fazer sozinho. Só que use esse mecanismo e é de uma igualdade. Essa ideia de uma igualdade. Sem ninguém querer ser melhor que o outro, entendeu? O que é que eu estou falando da sociologia? Comportamento humano. Aprender a viver em sociedade. Comportamento humano. E nós estamos perdendo muito nisso, irmão. Nós estamos perdendo muito nisso. Porque nós oramos, nós louvamos, nós pregamos, nós jejuamos, mas quando se fala, irmão, em viver em sociedade, na ideia desse mecanismo, nós falhamos, irmãos. E nós não conseguimos professar aquilo que Cristo pediu para a gente fazer. Viver como irmãos, nós não conseguimos. E é um querendo passar na frente do outro, um querendo ser melhor que o outro. Tem alguma coisa errada. Por isso que as coisas não dão certo. Por isso que as coisas não são abençoadas. Porque tem alguma coisa errada. Então nós temos que ter essa ideia trazendo aqui uma igreja missionária, missão. Não se faz missão sozinho, irmão. Não se faz missão sozinho. E Paulo, ele vai usando, irmão, aquilo tudo. Ô, irmão, você vai para Tessalônica, leva a carta lá, ó. Irmão, você vai para Éfeso, leva a carta lá para mim, lá. Eu estou aqui preso, não consigo ir lá, mas você consegue ir por mim. É assim que funciona, irmão. Você não pode cantar, pregar e louvar, e jejuar e fazer tudo. Não é assim. Então procure usar os irmãos. Só que antes, veja só, irmão, uma coisa que eu falei muito bem. Antes da ideia de salvação que Jesus dá ao povo, primeiramente Jesus instrui o povo. Instrui o povo. Você vai estar colocando pessoas para cuidar de pessoas. Então não vá querendo colocar pessoas de qualquer maneira para cuidar de pessoas. Não, irmão. Vigia. Vigia, irmão. Por isso que nós estamos passando por momentos difíceis, irmão. Porque nós colocamos pessoas de qualquer jeito para cuidar de pessoas. Tem capacidade? Tem chamado? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí direito, ok? Vamos lá para o segundo subtópico do segundo tópico, ok? Primeira viagem missionária, ok? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar o apóstolo desmascarou
o feiticeiro Elimais, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, ok? E ao mesmo tempo os gentios se alegraram e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu com Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja há muitos desafios. Olha só, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil. Mas o Espírito opera, fala aos corações e dá crescimento à obra de quem? Dos homens? Não. A obra de Deus. Entendeu? Entendeu? Então, o que é que eu falei? Paulo, de cara, ele vai enfrentar 12 grandes desafios, irmão. Império Romano e liderança judaica. É fácil fazer a obra? Não é fácil. Às vezes você vai fazer a obra e às vezes o impedimento ele vem de dentro da própria congregação, irmão. Às vezes o impedimento ele vem de dentro da própria congregação, dos próprios companheiros. Você entendeu? E é uma grande dificuldade, irmão. Nós temos que enfrentar isso. Nós temos que enfrentar, não tem para onde correr. Mas é daí que vem. Então você vai ver aqui que fala, né, que os judeus fazendo oposição, dificultando a obra, de qualquer maneira. Mas o que é que Paulo faz? Paulo contorna, ele consegue contornar todas essas dificuldades. E muitas das vezes nós, aos dias de hoje, com os grandes recursos que nós temos, nós paramos diante de muitas coisas. Irmão, nós moramos no Brasil, Estado laico. A Constituição nos permite você pregar, a Constituição permite você pegar um caminhão de Bíblia e sair distribuindo por aí, pregar. Não dificulta em nada. E muitas das vezes eu vejo muitos cristãos falando que são perseguidos. Há alguns casos isolados. Mas se nós formos olhar alguns países de regime fechado, se nós formos olhar em comparação a nós, aqui brasileiros, nós estamos de parabéns. Nós estamos de parabéns. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que nós vemos, irmão, aquilo que Paulo enfrenta, irmão, os cristãos eles eram jogados na arena de Roma para servir de show. Quem de nós aqui no Brasil já passou por isso? Olha a dificuldade. E mesmo assim eles não pararam. E mesmo assim eles continuaram. Mesmo assim, mesmo com medo. Porque tem que dar medo, irmão. Se eu falar que não, Paulo, antes de se encontrar com Jesus, fala que Paulo ele entrava nas casas e saía arrastando as pessoas. Inclusive, quando ele vai para Damasco, ele está com carta para ir buscar as pessoas, para ir buscar os cristãos. Imagine nós vivendo num tempo desse. Imagine nós vivemos num tempo desse. E às vezes nós ficamos reclamando. Às vezes nós ficamos falando. Irmãos, compare. Eu gostei muito da ideia do autor da revista. Compare tudo isso aqui que Paulo enfrenta. Feiticeiro. Enfrentando tudo isso aqui. E essas oposições, mas mesmo assim ele continua. A ideia aqui é que ele continua, a ideia aqui é que ele não se abate, a ideia aqui é que ele não para, a ideia aqui é que ele não fica prostrado. Tem dificuldade. A palavra fala que ele tem dificuldade, mas a ideia aqui é que ele não se deixa vencer pelas dificuldades. Irmão, Paulo era fariseu. Ele era fariseu. Imagine você deixar uma religião que ela está numa altura muito boa. E Paulo vai passar por isso. Então, é difícil, irmão. Você é um perseguidor.
e de repente agora você passa a proclamar aquilo, inverter as coisas, então é inaceitável. Então a liderança judaica, eles vão para cima de Paulo, e mesmo assim eles vão. E outra coisa bem interessante, que Paulo e Barnabé, os dois enfrentam, os dois, entendeu? O mestre não está sozinho. Chega às cidades, tem que enfrentar clima, cultura diferente, entendeu? E muitas das vezes nós aqui no Brasil não temos nada disso. E ficamos reclamando, ficamos numa ideia de acomodação. É isso? É isso? Vamos lá para o terceiro subtópico. Segunda viagem missionária. Depois do concílio da reunião de Jerusalém, Paulo visitou as igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção de quem? Do Espírito Santo. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e nos ajuda-nos, ok? Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos e Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus, ok? Irmãos, é lindo, é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Você atender à ideia do Espírito Santo de Deus. Tem algo melhor? Você atender a obra de Deus. Você atender o chamado de Deus. Tem coisa melhor o chamado? Respeitar o chamado. E aqui Paulo lhe respeita o chamado. Você vai para Atenas, eis-me aqui, Senhor. Você vai para Éfeso, eis-me aqui, Senhor. Você vai para Tessalônica, eis-me aqui, Senhor. É assim. O cristão, ele tem que ser assim. Irmãos, e hoje nós estamos vivendo num cristianismo que é meu, que eu acho, que eu mando, que eu falo. Não. A partir do momento que você tem um encontro com o Espírito Santo, a sua visão, ela tem que ser ampliada. Isso que eu estou falando aqui, a visão tem que ser ampliada. Você não pode viver só no foco. E Paulo, ele é a visão do Paulo, ela é grande, ela é grandiosa, ela vai muito além. Você vê que Paulo, ele escreve tantas cartas. E você pergunta, mas Paulo nem andou com Jesus. Mas você vai ver que a visão de Paulo é ampliada. Não é à toa que Jesus chama Paulo. Não é à toa. Entendeu? Então o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver um homem aqui dedicado ao Evangelho. Nós vamos ver um homem dedicado ao seu chamado. E quantos de nós, irmãos, nós queremos achar que nós mandamos, que nós somos, que não sei... Não, não é assim. O Evangelho, ele não é isso. O chamado não é isso. Entendeu? Então, irmãos, vamos nos colocar no lugar de servo. Eu gosto muito do Evangelho 13 de João. Lava-pés. Jesus falando, olha, eu sendo mestre, estou me colocando no lugar de servo. Só que o que eu estou fazendo, eu quero que vos façam também. Deu para entender? E como é de uma dificuldade, irmão, porque quando fala em servir ao outro, nós temos uma dificuldade porque isso aí é do nosso coração, irmão.
Mateus 15, 19. Jesus fala que aqui a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós somos assim, irmão. Esse nosso egoísmo, mesmo estando diante do Evangelho, nós temos essa dificuldade muito grande de levar a mensagem, de obedecer a voz do Espírito Santo, de obedecer a voz de Deus. E muitas das vezes nós não acatamos e não vamos mesmo, irmão. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Eu lembro muito bem, muito interessante, mesmo dentro da história de Paulo, Ananias. Jesus fala para Ananias para ele ir lá, botar a mão na cabeça, né, sobre Paulo, curar Paulo, livrar Paulo da cegueira. E Ananias ele começa a brigar com Jesus, ele começa a dar ordem a Jesus. Nós somos assim também. Nós temos essa dificuldade. Ah, Senhor, mas esse homem matou muitos cristãos. E Jesus simplesmente fala, Ananias, é para mim um homem valoroso. Eu que escolhi. É assim, é desse jeito. E muitas das vezes, irmão, esse mundo físico, nós não entendemos o metafísico daquilo que eu falei lá atrás. Então nós vamos ter muita dificuldade. Nós temos que voltar, irmão. Nós temos que voltar no tempo, na ideia da obediência, caráter, moral, tudo isso aí, na ideia da obediência, para que nós possamos ser abençoados, irmão. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande dentro do Evangelho, irmão. É uma dificuldade muito grande, não é para ser assim. Nós sabemos que não é para ser assim. Nós sabemos que não é para ser assim. Mas dentro daquilo que falamos aqui, temos que ter uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Não é reino meu, não é meu. O reino não é meu, irmão. Do reino de Deus. Do reino de Deus. Temos que ter esse cuidado. Terceiro tópico, beleza? Características de um plantador de igreja. Vamos lá. Motivo pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino. Em sua vida, Deus nos chama a confirmar esse chamado no corpo de Cristo. Ali onde Paulo se encontra com Jesus. Atos 9. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo Paulo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios de nós. Deus ainda chama. Eita, que encontro, irmão. Que encontro aquele de Paulo, hein? O homem cheio de si, um homem cheio de certeza, um homem cheio de autoridade. Eu vou, eu quero e eu posso. Não pode, pode até querer, mas não pode. Porque agora, Paulo ele enfrenta, irmão, é um povo comprado. Paulo agora ele começa a perseguir alguém que ele não conhece. Paulo agora começa a perseguir algo muito grande. Paulo agora ele começa a perseguir algo que ele não tem ideia. E aí ele vai encontrar com o autor dessa ideia. E o autor dessa ideia vai fazer uma mudança tão radical em Paulo que nem ele mesmo entende. E a pergunta, Paulo, por que me persegues? Entendeu? E ele cai, fica cego. Entendeu? E muitas das vezes é assim, irmão. Às vezes nós tomamos consciência
daquilo que nós temos que fazer, nós tomamos aquele tombo. Tomamos aquele tombo para entender que o chamado de Deus em nossa vida, ela tem que acontecer. E quantas vezes, irmãos, nós queremos relutar o chamado. E a partir da consciência que é falado aqui, sempre é um ponto de partida que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Consciência. Irmãos, nascer da água e do Espírito. Quantos e quantos cristãos, irmãos, só nasceram da água? Só nasceram da água. E tem que nascer do Espírito, irmão. Por que nascer do Espírito? Irmãos, o que tem de cristãos, irmão, que ele prega, que ele louva, que ele jejua, que ele sapateia, mas quando nós vamos ver os seus frutos, não condiz com o fruto do Espírito. Sempre há um ponto de partida que somos tomados pela consciência que Deus nos chamou para fazer. Então, os meus frutos, irmãos, ele tem que dizer com o meu chamado. Sou um camarada consciente, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, eu não tenho consciência. Então, os meus frutos têm que condizer com o meu chamado. Eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito se meus frutos não são do Espírito. Complicou, né? Então nós estamos vivendo num momento muito difícil do Evangelho justamente por isso. Porque nós vemos a manifestação do Espírito dentro das igrejas, só que no outro dia, quando nós saímos da porta da igreja para fora, os frutos do Espírito, eles não existem. E quando Jesus fala nascer de novo, irmão, é isso aqui. Nascer de novo é isso aqui. Eu tenho que mudar o meu caráter. O Espírito Santo, a ideia do Espírito Santo, é que eu venha tomar um novo rumo daquilo que eu andava fazendo de errado. Se o Espírito Santo, irmão, ele não me traz uma consciência de que eu sou um cristão, que eu tenho que mudar as minhas formas, as minhas condutas, as minhas palavras, meu andar, meu comportamento, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. E Paulo, a partir do momento quando ele tem aquele encontro com Jesus, a vida de Paulo ele muda. Paulo muda de uma maneira radical a partir daquele momento. Ele era um perseguidor, ele era um camarada que era contra a obra de Jesus Cristo, e ali, a partir daquele momento em diante, ele muda, ele vai mudando. E nós também temos que ser assim. Não podemos, irmãos, nós que se dizemos cristão, e os nossos frutos, eles não são frutos de Cristo. É por isso que eu falo de uma ideia sociológica. É por isso que eu falo de uma ideia de ética. Porque o que nós vemos, irmão, de cristãos aí, que as pessoas não querem nem ouvir falar, porque as suas práticas não condiz com as práticas de um homem nascido de novo. As suas práticas, elas não condiz com a prática de uma pessoa que nasceu novamente. Entendeu? Então nós temos que ter essa ideia aqui, motivado pelo chamado. Eu tenho um chamado, mas eu tenho que me motivar naquilo que eu estou fazendo. Não adianta só plantar igreja, não adianta ser só pastor, não adianta ser só ter cargos, não. A sua mudança, naquilo que Jesus veio falar, lembra da mudança que eu falei? De dentro para fora, ela tem que existir. Essa mudança, ela tem que existir. Se essa mudança não existir, não funciona. Essa mudança, ela tem que existir. E muitas das vezes, nós se perdemos muitas vezes nisso aí. E de repente, nós podemos ficar de fora da onde? De fora do reino de Deus. Entendeu? E fica mesmo, irmão. Se nós não tivermos essa consciência de mudar o caráter, de mudar tudo isso aí, nós vamos nos perder. E tem que ter, irmão, essa ideia. Nascer de novo. Se eu nascer de novo,
A minha vida tem que ser nova. É vinho novo em odres novos. Remendos novos em panos novos. Tem que ser assim. Eu não posso pegar o vinho novo e colocar em odres velhos. Ele se estraga, ele se estoura. Eu não posso pegar remendos novos e colocar em panos velhos. Se rompe. Jesus fala que ele se rompe. Então, se a estrutura ela está renovada, se a palavra me renova, a estrutura também tem que ser renovada. As minhas palavras, elas têm que ser renovadas, as minhas atitudes têm que ser renovadas, meu comportamento, ele tem que ser renovado. Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na escola? Quem sou eu na rua? Nós temos que ver isso aí, ok? Vamos lá pelo segundo tópico. Experimentado no deserto da vida, ok? O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o caráter, nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, ok? Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter, personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidade de Deus para forjar nosso caráter. Ok? Irmãos, todo o nosso aprendizado ele é dentro da sociedade. A escola, para nós imorarmos, para nós sermos salvos, é aqui. É aqui. A escola, ela é aqui. E a escola é justamente com a sociedade. São pessoas. É muito bom aquilo que Jesus faz, eu acho lindo. Ele pega 12 pessoas totalmente diferentes. Imagine Pedro, um pequeno comerciante, tendo de andar com Mateus, o cobrador de imposto. Difícil, né? Muito difícil. E cada um com um temperamento diferente. Mas Jesus ele reúne todos eles para que possam um entender os outros. E hoje também é assim, irmão. Por que hoje existem tantas divisões dentro das igrejas? Por quê? Eu não quero aprender com o irmão, mas eu tenho que entender, irmão, que o irmão é diferente. Foi Deus que quis assim essa diversidade no planeta. Foi Deus que quis assim. Deus ele não fez ninguém igual. Nosso DNA não é igual. Você vê que as frutas que Deus fez, Deus já fez pensando em nós. Tudo é feito pensando em nós. Só que ele faz de forma diferente. De repente eu gosto de maçã. De repente o irmão gosta de uva. De repente o irmão gosta de manga. De repente o irmão gosta de pera. Foi Deus que fez assim, irmão. Então o meu aprendizado é justamente nesse dia a dia. Com pessoas difíceis. Jesus ele vai ficar andando com ladrão, com prostituta, irmão. Aos nossos olhos hoje é inaceitável. Mas é essas pessoas que Jesus manda a gente aprender. É com essas pessoas que nós vamos aprender. Porque se nós não aceitamos, irmão, essas pessoas diferentes, hoje em dia, nós vamos aceitar quem? Nós vamos aceitar o nosso irmão? Nós não vamos aceitar. Primeira carta de João 4,20 fala que se eu amo a Deus, e falo que amo a Deus, e não amo o meu irmão, falo que amo a Deus ao qual não vi, e não amo o meu irmão que está próximo, que eu estou vendo, ele está no plano físico, João fala que eu sou mentiroso. E eu sou mentiroso mesmo. Você é mentiroso mesmo, entendeu? Então é interessante, irmão, que se tenha essa ideia. É interessante que se tenha essa ideia. Porque senão, irmão, se nós não moldarmos nosso caráter, irmão, não adianta, nós não vamos ver a Deus. Nós não vamos. E a escola, ela é aqui. Por isso que eu falo de uma ideia sociológica.
Temos que aprender a viver em sociedade, irmão. Nós temos que aprender a viver em sociedade. Olhar para o outro, cuidar do outro, procurar entender o outro, a sua personalidade. Tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais estourado, tem gente que é mais nervoso. Imagine lidar com Pedro, uma dificuldade, com Judas. Imagine lidar com esses homens, Tomé. Imagine lidar com esses homens, Jesus vai cuidando. Lá com Mateus. E Jesus vai cuidando. Então nós temos que aprender. Vamos lá? A igreja segundo as Escrituras. Beleza? Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador. Isso é lindo demais. Onde há batismo no Espírito Santo, não é só batismo nas águas. Para o exercício do serviço, provusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviços. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com autoridade do Espírito e vida de oração, ok? Pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e a prova. Eita, meu Deus, obrigado, Senhor. Irmãos, nós chegamos no século 21, muito bem, costumo falar muito bem. O plantador de igreja. Irmãos, se eu for plantar uma igreja aqui no Sudeste, aqui, região Sul, é diferente de uma igreja que eu vou plantar no Nordeste, ok? Irmãos, hoje nós vivemos no século 21, naquilo que Jesus fala, e certa vez Jesus falou muito bem para os discípulos: olha, eu estou fazendo essas obras, mas vocês farão obras maiores ainda, ok? Muito bem. E é interessante, hoje nós vemos as igrejas, e tem que ter uma preocupação muito grande, irmãos, para quem planta igreja. Que eu já fui em diversas igrejas que não tem uma rampa de acessibilidade. Eu já fui em várias igrejas que não tem um banheiro de acessibilidade. Eu fui em várias igrejas que não se preocupa em preparar um professor de língua de sinais, um professor de Libras. E é justamente esse material que é o material de Jesus. Será que nós estamos preocupados com o material de Jesus? Será que nós estamos preocupados mesmo com o material de Jesus? Isso é um recado, isso é um conselho para quem cuida de igreja, homens que fundam igreja. Irmãos, ou Jesus faz um milagre, tem igreja aí, irmãos, que se o cadeirante chegar, ou Jesus faz um milagre na porta da igreja, para ele subir já de pé, ou ele vai ter que precisar dos amigos do telhado. Eu não posso, irmãos, eu não posso. No século 21, com toda a implantação,
A própria Constituição, ela é benéfica com a gente. A própria Constituição ela é benéfica com a gente em relação a isso. Nós moramos num país laico, liberdade de expressão religiosa. E temos, irmãos, todo esse aparato para que nós possamos cuidar do coxo, do cego, do mudo, do surdo, do doente. E a igreja, ela é para isso. Então, quem for implantar igrejas, irmão, tem que tomar esse cuidado, irmãos. Ah, irmão José, mas de repente no Nordeste nós não temos todo esse aparato. Muito bem, eu expressei muito bem. Mas hoje aqui no Sudeste nós temos bastante recursos, irmão. Bastante recursos, principalmente aqui em São Paulo. Então nós não podemos estar fazendo igreja só para as pessoas sãs. E Jesus veio falando que ele veio para os doentes, irmãos. Jesus falou que ele veio para os doentes. Então vamos pegar essa tecnologia e colocar dentro das igrejas. Vamos pegar essa tecnologia, irmão, para fazer uma boa de uma sala de aula, com retroprojetor, com professores capacitados, com professores estudados, irmãos. O que está acontecendo? Será que nós estamos preocupados mesmo com o material de Jesus? Será que nós estamos preocupados com o material de Jesus? Então é um apelo que eu faço para os irmãos. Vamos investir num professor. Nós estamos cuidando de seres humanos, irmãos. Hoje, nos dias que nós vivemos, até para você cuidar de um animal, você tem que fazer um curso. Você tem que fazer uma faculdade. E por que nós, irmãos, vamos cuidar de pessoas, nós colocamos qualquer tipo de pessoa para cuidar de pessoas? Não é assim. E um aparato, irmão, uma estrutura externa daquilo que eu falei e da estrutura interna. E essa estrutura externa, irmão, ela tem que coincidir com a estrutura interna. Tem que coincidir. Senão não funciona. Senão não serve. Eu tenho que cuidar de gente. E para eu cuidar de pessoas, eu tenho que estar capacitado. Quando você vai para um médico, irmão, você vai chegar lá e se você descobrir que o camarada ele não fez medicina, você não fica. Você fica. Se você vai levar um caso de direito e você descobrir que o camarada não fez direito, você não coloca seu caso sobre a mão dele. Então hoje nós temos, irmãos, os recursos, é para isso. Imagine, irmão, no Brasil nós fomos alimentar 210 milhões de pessoas na enxada, na agricultura antiga. Não, irmão. Toda essa tecnologia que nós temos é para cuidar de seres humanos, irmãos. E a igreja está aí para isso. Vamos usar esses recursos. Vamos usar, irmãos. Vamos usar. Líderes. Homens que estão à frente do trabalho, o evangelho e o material de Jesus é ser humano. E para cuidar de ser humano não é qualquer um, porque eu mesmo não gosto de ir num lugar que eu não me sinta seguro, com pessoas para cuidar de mim, para eu ser bem acolhido. A igreja é para isso. Então nós temos que investir nessas pessoas. Porque hoje nós temos Bíblias e Bíblias de estudo porque alguém investiu. Alguém se preocupou para que hoje nós tivéssemos esse recurso. Não é assim? Alguém se preocupou. Então liderança, você que vai plantar a igreja, olha o local, olha o acesso. Olha se dá para levar o material de Jesus para lá. O material de Jesus. Vê se consegue levar o material de Jesus. Se o material de Jesus ele não conseguir chegar até lá, então não é apropriado. Se o material de Jesus não conseguir chegar até lá, então não é apropriado. Se quem vai cuidar do material de Jesus, ele não é capacitado, então não é apropriado. Tem o dom?
Investe, pode investir, tem um dom, tem um chamado, investe no irmão, ajuda o irmão, ok? Vamos voltar, trazendo isso aí há 2000 anos atrás, isso aí nós temos que trazer para o século XXI. Isso nós temos que trazer. Isso aí nós temos que trazer. Muito bem? Nós temos que trazer isso aí. E a conclusão é essa, irmão. A conclusão é essa. Que nós devemos cuidar do material de Jesus, nos preocupar. Plantar a igreja tem que ter duas viés, estrutura física, estrutura externa e interna. Coragem. Entendeu? Respeito. Nós estamos no plano físico. E Deus não muda o metafísico. Nós não conseguimos chegar além. Temos que nos limitar. Vamos jogar a semente. Mas quem dá o crescimento não é eu nem você. Vamos respeitar. Entendeu? Vamos tomar cuidado com os frutos do Espírito. Tem que ser fruto do Espírito. Ok? Irmãos, e aqui eu quero terminar essa aula agradecendo aos irmãos que vai estar assistindo. E muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos estar nos vendo aí em outros vídeos, ok? E que Deus abençoe a vida dos irmãos e continue também a fé. A fé nós temos que continuar. E aproveitando o máximo esse material para que nós possamos levar mais e mais adiante. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém?